Olá, bem-vindo, bem-vinda à Best TV. Vamos falar do esporte que joga logo mais diante do Juventude na Ilha do Retiro. Mas antes, vamos de Ambrogini, porque ele ataca novamente. E desta feita discordou do presidente em relação àquela história dos 70% do elenco já pronto para a Série B. E fala também sobre essa negociação com o jogador Riquelme, com o Botafogo, se é para pagar ou não é a dívida do Carlos Alberto. Tudo isso agora aqui na Best TV. Confira aí. Maciel Júnior. E o Ambrogini ataca novamente. Olha, o presidente Yuri Romão teve recentemente aqui no Bestcast e falou, dentre muitas coisas, sobre essa história da montagem de elenco para a iminente Série B que o Sport jogará em 2026. E falou que já tinha 70% do elenco pronto, né, para jogar esta segunda divisão e para começar o ano de 2026. Algo que não foi confirmado pelo gestor do futebol, pelo cara que está à frente do futebol. Ele falou que 70% é jogadores que têm contratos com o clube, mas ainda será negociado, ainda vai conversar para ver quem fica, quem não fica. O que eu entendi, quem vai se adequar à questão salarial, de valores, o patamar diferente que o esporte vai começar a tratar para um ano que se configura difícil, com receitas baixas, bem diferente do ano de receita em 2025, que foi com receita de Série A. Mas olha, ninguém melhor para falar do que o próprio Ambrogini. A gente separou a fala dele para vocês sobre essa história aí dos 70% do elenco pronto para a Série B do Brasileirão do ano que vem. Confira aí. Acho que o presidente quis dizer é que 70%, 80% já tem contrato ainda, né, para o ano que vem, né, que tem contratos mais longos. E, de fato, caso seja confirmada o rebaixamento, a queda de receita é grande, né? Então, para se montar o time do ano que vem, para se ajustar esse time, precisa haver negociação, inclusive com quem está aqui. Quem a gente também entender que tem perfil para continuar numa Série B, porque é diferente, né? Você estar na zona de rebaixamento de uma Série A é diferente de você estar disputando uma Série B, né? O time pode ser aqui um time não tão competitivo, mas quando é transportado para uma Série B, é um time super competitivo. Então, isso a gente tem que levar em consideração. A manutenção de um elenco também é algo que já foi provado, que você larga na frente em termos de competitividade com outras equipes, né? Então, você manter um elenco que já está acostumado a jogar junto, está acostumado a treinar junto, também é algo que você já começa um passinho na frente na hora de formação. Então, tudo isso está sendo analisado. Mesmo quem tiver contrato aqui, contratos maiores, contratos com grandes valores, para ficar, óbvio que tem contrato, mas para ser parte do grupo ano que vem, tem que também se readequar, né? Faz parte do universo que a gente vive, se readequar financeiramente. Como todo mundo aqui está em avaliação hoje, né? A performance desportiva que a gente tem hoje deixa todo mundo em alerta para o ano que vem. Não só jogador, todo mundo que faz parte do clube, todo o departamento de futebol, tá todo mundo em análise, porque tem que ver como é que vai terminar a temporada, como é que vai ser feita a equipe do ano que vem, a postura que a gente não abre mão é o que a gente fez no meio do ano, que é a competitividade, a entrega, a disputa, tudo isso tem que ser característica da equipe do ano que vem, característica do treinador que vier. Então, isso tudo é levado em consideração para se chegar num elenco final no ano que vem, entendeu? Mas o que eu acho que o presidente quis dizer com 70%, 80% é quem tem contrato. Então, a manutenção desse time tem várias outras coisas também para olhar. Tem jogador, por exemplo, que fala, cara, eu não quero disputar uma Série B. Então, ele mesmo chega, apesar da gente, entre aspas, estar contando com ele fala, não, eu achei outro clube e quero ir para outro clube. Então, tudo isso é levado em conta, sabe? Então, de modo geral, assim, se eu conseguir me explicar, né, acho que a montagem do elenco tem vários fatores, não só ter contrato, né, mas tem muitos outros fatores que se tem que se levar em consideração para chegar num elenco que a gente tem um 2026 bem diferente do que a gente teve esse ano, né, um 26 muito competitivo, que essa é a nossa intenção. Eu não sei se a intenção vai se concretizar aí, como terminou a fala o Ambrogini, mas, gente, vejam que é muito claro que eles não alinham o discurso, né? É um discurso desalinhado. O presidente diz uma coisa, aí de repente no outro dia a fala do cara do futebol é completamente diferente, dizendo que não é bem assim, ainda vai se conversar, não tem 70%, 70% é contrato, não é algo já certo, que os jogadores vão precisar se adequar à realidade, aí fala da queda drástica de receita, enfim.
Ou seja, ou alinha o discurso, ou faz uma coisa, sabe? Bem alinhada, organizada na hora de exteriorizar, de falar, ou fica, o torcedor não sabe em quem acreditar, entendeu? Ele fica meio que, o torcedor fica perdido, né? Aí ele não sabe quem tá falando a verdade, né? Quem tá com a razão, porque talvez os dois estejam falando a verdade. Agora, quem realmente tá correto? Tá tudo certo com esse 70% para jogar 2026? Ou são contratos que serão, como disse o Ambrosini aí, discutidos ainda, para cair na realidade de Série B, para cair na realidade salarial do ano que vem? Então, o torcedor fica meio sem resposta, né? Fica boiando aí, entendeu? Em relação ao que o Sport está fazendo nesse planejamento, que para mim já começa, além de tardio, além de muito tarde, porque os caras ainda não acordaram. Eu vejo ele ainda fala, se confirmar a queda, a gente já caiu. Já caiu. Se o Sport tiver mais uma vitória ainda nessa Série A, na minha visão, vai ser hoje contra o Juventude. Talvez, que é um time arrumadinho, entendeu? Talvez, se essa vitória vier, essa terceira vitória no campeonato, se ela vier a sair, será hoje contra o Juventude na ilha, nesse jogo das 7 da noite aí. Talvez eu esteja falando aqui, quem pegou o vídeo depois está ouvindo que o Sport já ganhou, perdeu, empatou. Mas aí é a minha visão, a gente está gravando aqui antes do jogo acontecer. O Ambrosini também falou de outro assunto importante, que é da história do Riquelme, né? Dessa negociação que se falou que era indo para o Botafogo para amortizar uma dívida que o Sport ainda tem com o Botafogo em relação àquela negociação esdrúxula, né? De 15 milhões por Carlos Alberto. Parece que ainda deve 11 milhões. E aí seria para esse pagamento. O que ele não confirma e vai mais longe. Diz que outros clubes tinham proposta pelo Riquelme. Sinceramente, eu não entendi. O cara não tá aparecendo, tá só na base, não joga, não tá na seleção, não vi se ele tá em seleção de base, não tá. No profissional ele não entra, como o Zé Lucas entrava. E esse monte de clube atrás dele com proposta, tem certeza? É isso mesmo? Mas eu acho que ninguém é melhor para falar do que ele, né? Ele respondeu para a imprensa sobre esse caso e falou isso aí, ó. Escuta aí, escuta só. Em termos gerais ainda, porque a negociação não terminou, né? Ela saiu aí como uma negociação quase concluída, mas não foi o único clube que fez proposta pelo Riquelme. Inclusive, quando a gente chegou, o Riquelme não era nem visto no profissional, então o Thiago e eu chegamos que a gente puxou o Riquelme junto com o Berril, junto com outros meninos também para completar o treino em cima, e foi um cara que agradou muito, né? O perfil do Riquelme, o estilo de jogo dele, foi alguém que agradou muito a comissão técnica. Então ele ficou treinando conosco e sendo monitorado também por outros clubes, até por outras competições de base. Então, quando ele já estava vinculado ao profissional aqui, né, em dinâmica de profissional, foi que começaram a surgir algumas propostas. O Botafogo não foi a primeira, né, tiveram outros clubes que fizeram proposta, nenhuma que chegou num valor por 100% do atleta que a gente achava correto. Quando começou a se aproximar, aí sim que a gente começou a entender que pode ser que a gente faça um movimento para cá ou para lá. A questão do Botafogo é quem chegou no valor máximo, né, de valoração do atleta. Então, no valor que a gente está falando, o atleta é posicionado no top 10 de negociação do Nordeste. Né? Que assim, sem nunca ter pisado no profissional, nunca ter feito um minuto de futebol no futebol profissional. Então a gente chegou numa conclusão que, poxa, realmente, por esse valor é algo que a gente consiga pensar. O Botafogo não foi o cara que chegou mais perto desse valor, depois aumentou a proposta, e aí sim, aí entra se existe uma dívida lá para ser abatida, não é só pela dívida, né? E a gente vai carregar percentual, isso também é algo que a gente fez questão de manter. Como a gente vê que ele é um bom ativo, que é um menino que a gente confia, que a gente acredita, então se houver negociação, precisa sim manter um bom percentual para que exista a revenda. Então também foi uma outra análise de para qual clube iria. É para clube que se tem a revenda, clubes que estão habituados a vender jogador, né? Que é o caso do Botafogo, por exemplo. Então, a negociação do Riquelme é essa, não está 100% cravada, talvez a gente evolua aí até no final dessa semana, e aí sim a gente vai ter a transparência de abrir tudo como é que foi, mas ela vai ser caracterizada em termos totais como uma das 10 maiores vendas do Nordeste, sem o menino nunca ter pisado no profissional. Olha só, escutem e gravem isso aí, né? Está gravado aqui no podcast. O menino nunca, ele mesmo diz, né, claramente ali com palavras ali certeiras, ele nunca pisou no profissional. E mesmo assim será uma negociação top 10 do Nordeste. Caramba, então era um jogador realmente pretendido, estava todo mundo falando nele, o que não é verdade. Alguns torcedores do Sport não sabem nem quem é Riquelme.
A gente sabe porque a gente acompanha o jogo da base, vê aqui ali se fala nele, mas como com esse potencial de ser top 10 do Nordeste, uma negociação fora de série, eu não sabia. Então, se confirmar isso, é muito bom para o esporte. Eu vi até alguns companheiros de imprensa, e eu respeito muito a opinião de cada um, né? Participei de vários debates assim, e eu acho que a opinião é opinião, cada um tem a sua. Criticando a negociação. Não, se for da maneira que ele está dizendo aí, é algo assim muito bom, cai do céu para o esporte resolver primeiro essa bronca desse débito de quase 11 milhões com o Botafogo, e ele está dizendo que vai procurar valorizar ainda mais o garoto para pegar um valor maior, que seria muito bom, e além disso botar um percentual em cima, sei lá, 20, 30%, em caso de uma venda futura de um jogador promissor, como ele disse, top 10 do Nordeste. Ou seja, é uma negociação comparada a outras negociações nordestinas de valores altos, como foi, por exemplo, o Pedro Lima, que hoje é o terceiro. Vou aproveitar para pegar aqui, para vocês acompanharem, já que ele citou as 10, top 10, pegar as 10 aqui para vocês saberem. As 10 maiores negociações do futebol, vendas de futebol nordestino. O Luciano Rodrigues, por 109 milhões, né? Do Bahia pro Neon, né? Olha só. Quem mais aqui? Segundo, o Biel do Bahia pro Sporting, 48 milhões. O Pedro Lima é o terceiro do Sport para o Wolverhampton por 42 milhões. Tassiano do Bahia para o Santos, 32 milhões. Hércules do Fortaleza para o Fluminense, 29 milhões. Quem mais aqui, ó? Chaves do Bahia, Joner Chaves, né? Por 25 milhões. Moisés do Fortaleza para o Cruz Azul por 22 milhões. Lucas Ribeiro do Vitória para o Hoffenheim por 16 milhões. Gregory do Bahia para o Inter Miami por 15 milhões. E o Caio Alexandre é a 10ª por 14 milhões. Mais de 14 milhões. Então, se ele vai ser top 10, ele vai ter que ser assim, um valor acima disso aqui, não é? 15 milhões ou 14 milhões, que é o valor colocado aqui pelo Caio, que é um volante, né? Olha só. Então, eu até ouvi alguns companheiros, e eu respeito a opinião de todo mundo, acho que faz parte, a gente discorda, mas respeita, né? Dizendo que a negociação é ruim, que os Sport não devia fazer isso, é uma joia da base. Caramba, esse menino pode até ser um bom jogador. Agora, ele não tá nem jogando no profissional ainda, né? E se destaca ali na base e tal. Se o Sport conseguir amortizar essa dívida do dinheiro do Carlos Alberto e tiver um percentual de 30%, sei lá, numa futura venda, e esse cara é promissor, tão promissor como estão dizendo, então não é ruim não, entendeu? Resolve duas broncas de uma vez. É recurso futuro, se vender para ter 30%, e pagamento de dívida em relação ao Botafogo com essa negociação esdrúxula do Carlos Alberto, que o prejuízo está lá. O erro não era a negociação agora, se acontecer, do menino Riquelme pro Botafogo, não. O erro está na compra lá do direito do Carlos Alberto. Outra coisa que ele citou aí, bem lembrado, é vender para clubes que o menino tenha potencial de venda, que o clube vende, que o clube tem essa negociação já aberta, né? Negociações abertas com vários clubes da Europa, que é o caso do Botafogo e outros clubes. Então eu acho que é por aí que se tem que pensar realmente na questão do Riquelme, se vier realmente a se concretizar essa história, porque acaba sendo uma saída em relação a uns débitos. Eu quero só pegar um exemplo aqui, gente, para ver se isso está na minha mente desde ontem. O Aju mesmo, que era uma joia da base, mas não se firmou. Se firmou até agora, ele jogou no profissional do esporte, passou um tempo fora, aí tinha problemas e tal, mas o que era uma joia lá atrás, que achavam que ia ganhar dinheiro com ele, até agora não aconteceu. Não sei se o Riquelme é isso aí. Me parece ser diferente o caso dele. Mas se for semelhante ao do Aju, então é melhor o esporte usar para resolver essa bronca aí, mesmo que no futuro não venda esse atleta, mas amortizou esses 11 milhões. E se ele diz que é top 10, o esporte deverá ficar com um dinheirinho a mais. Amortiza os 11 milhões, se for vendido por 14, sobra 3 milhões ainda aí na história nessa conta, segundo a fala do Ambrogini, que disse que ele é top 10 para ele. A negociação será uma venda de top 10 do Nordeste. Eu citei para vocês aqui os 10. E o último 10º é o Caio,
né, com 14 milhões. Então, vamos aguardar. Quanto ao jogo, a partida contra o Juventude, o Sport de novo tem problemas, a defesa continua sem o Thierry lá, vai jogar o Lucas Cal, continua na defesa. De quebra tem aí, que bom que tem a volta, perdão, do Lucas Lima e do Rivera, são dois caras importantes para esse jogo em casa, né? Mas continua sendo o Zé Lucas, que está servindo a seleção brasileira. Mas a minha opinião, como já falei no começo para vocês aqui, é de que hoje o Sport tem a grande chance de conseguir a sua terceira e, na minha visão, para mim será a última vitória nesse Brasileirão, restando aí 7 ou 8 rodadas. Para mim, ele não vence mais nenhum dos outros jogos para frente. Se tem um jogo que ele pode vencer, é esse do Juventude. Tá no patamar dele, tá caindo feito ele, né? Como o Fortaleza tá caindo, Juventude tá caindo, Sport, Vitória briga ali com o Santos ainda. Mas é um jogo no mesmo patamar, como é em casa. Pode surgir aí, quem sabe, uma vitória, não é? Só para amenizar, mas não resolve nada na vida do Sport se ele vier a ganhar esse jogo aí do seu concorrente Juventude. Continue ligado aqui na Best TV. Ativa o sininho para as notificações, dá um like, se inscreve aí no nosso canal. Valeu!